Copilot ele é uma ferramenta que democratiza a inteligência artificial. Então, a pessoa acessando as páginas do Copilot, ela tem informações, ela pode construir conteúdo, ela pode construir uma imagem, ela pode melhorar um código, e tudo isso é aberto. Quando você escreve, por exemplo, no Teams, num canal de comunicação, algum texto, você pode pedir para o Copilot reescrever e colocar isso de uma forma mais sucinta, mais direta, mais clara. Então, agiliza, coloca você num aspecto de comunicação muito mais efetivo. Vamos começar aqui, vou contar um pouquinho da história. 2023, eu acho que todo mundo começou a ouvir um pouquinho sobre inteligência artificial, teve contato com conteúdo, ouviu falar. Foi o ano em que a gente estourou mesmo com a história da inteligência artificial. A porta de entrada para a democratização da inteligência artificial é a plataforma de busca. O Bing é o buscador e a partir do momento que a Microsoft integra a busca com a inteligência artificial, a gente passa a oferecer uma ferramenta chamada Copilot, que a gente muda a nossa forma de buscar. A gente deixa de ter só a forma tradicional e passa a ter uma conversa com a plataforma. A gente busca fazendo uma interação, a gente chama de generativa, porque ela gera um conteúdo, ela gera uma informação mais completa. Então, a gente sai daquela carinha de busca tradicional, essa é a carinha do Copilot. Então, a gente buscava por palavra-chave. Agora, a gente usa prompt. A gente usa um comando para chegar aonde a gente quer com a informação que a gente precisa. E aonde eu posso encontrar? Então, essas aqui são as principais ferramentas hoje mais acessíveis. Então, você consegue, entrando no Microsoft.copilot, você consegue acessar, já é aquela porta de entrada. O Bing, se você acessar o Bing, tem uma aba Search e uma aba escrito Copilot. Dentro do mobile, você pode baixar o app do Copilot. Recomendo, quem quiser testar, só baixar agora. Dentro do Windows, então, todo o ecossistema Microsoft já está integrado. Então, a própria barrinha do Windows aqui, nessa lateral, a gente consegue utilizar. O Edge, que é o nosso browser. E, principalmente, ali dentro do Office 365, a gente consegue usar para bastante recursos. Mas, assim, quero começar agora, sem pagar nada, vamos dizer assim. Entra aqui, Copilot, Bing, você já começa a ter interação e dá para fazer muita coisa. Tanto que tudo que eu vou mostrar aqui são ferramentas gratuitas. Vamos lá, o primeiro exemplo, a gente está falando de poder de combinar uma linguagem natural, uma linguagem de escrita, generando conteúdo. Aqui eu fiz uma brincadeira, né? E falei que eu sou um apoiador de iniciativas para ajudar alojamentos do Rio Grande do Sul. E que eu quero mandar um e-mail para os meus parceiros, minhas redes de contato, para que motivem, que eles me ajudem nessa ação. Então, a ferramenta me propôs um e-mail. Ela já trouxe, ela buscou informações na internet do que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Ela sabe o contexto que eu estou falando e ela me gera um conteúdo por inteligência artificial. Então, ela coloca prezado parceiro, do terceiro setor, ela até já identifica. Espero que essa mensagem te encontre bem, meu nome é fulano, ela dá um exemplo. Eu sou um apoiador ativo de ajuda a alojamentos no Rio Grande do Sul. Nosso objetivo é fornecer alimentos, roupas, materiais de higiene para aqueles que precisam. Estou entrando em contato para se juntarem com a gente. Então, ele coloca, você pode ajudar com doações em espécie, divulgação. Ele vai colocando. Eu não descrevi tudo o que eu queria, eu só falei que eu queria apoio. Ele subentende todo o universo que pode ser feito de apoio e descreve um e-mail, faz uma sugestão. Claro, eu posso redefinir, pedir para fazer em 5 linhas. Aqui vai da customização que eu quero usar, tá? Isso aqui é muito legal. Eu peguei um exemplo da Unicef. A Unicef tem um relatório de possibilidades de investimento, ela faz um resumo. E ali eu peguei uma informação sobre como eu posso, a partir de uma imagem, gerar um conteúdo. Então, eu vou pegar aqui, eu vou tentar passar. Eu tiro um print de um relatório da análise financeira, de onde ela vai investir.
abro a minha janela do Copilot, aí eu falo, poderia descrever os projetos da Unicef que terão maiores investimentos em 2024? A partir da imagem abaixo, colei a imagem, gerou a imagem, ele começa a descrever. A educação vai ter 4 milhões, ele pega os principais projetos e transforma numa informação para mim. Outra coisa que a gente consegue fazer aqui é localizar um conteúdo longo. Então, eu peguei um relatório da Unicef e eu usando como um prompt, aqui eu coloquei esse arquivo, aqui tem, lá em cima, se você olhar, são 24 páginas desse relatório do planejamento da Unicef entre 2022 a 2025, e eu queria uma informação específica sobre vacinação. Mas eu pedi para a ferramenta localizar para mim. Usando esse arquivo como fonte de dado, qual seria o objetivo da Unicef para a questão da vacinação no mundo? Ela colocou ali do lado, serviço de imunização, trabalha com parceiros para fornecer vacinas para 45% das crianças menores de 25 anos. Então, eu tenho ali a informação que eu procurava, qual que vai ser o objetivo dela em relação à vacinação. E aqui é onde a gente tem o ganho de efetividade conforme a gente vai usando cada vez mais o Copilot, tá? Aqui alguns exemplos de prompt. Então, para criação de imagem, eu coloquei aqui 2 referências. Então, as melhores práticas. O bom, né, vamos dizer assim, eu pedi para ele criar um passeio em família em Portugal. Mas quando eu sou mais específica, a qualidade da imagem e os recursos ficam melhores. Então, por exemplo, uma família multicultural curtindo um passeio em Lisboa, observando bondinhos amarelos num dia de sol. Olha o nível de detalhe que ela consegue me gerar. Tá? Então, essa é a tecnologia que a gente vem trazendo quando a gente fala de engenharia de prompt. É a habilidade de criar prompts mais detalhados. É você ser mais específico no que você quer. E ali você vai obter mais qualidade nesse resultado. Aqui um outro exemplo. Eu peguei o Museu da Manhã, também um relatório de projeto deles, com mais de 49 páginas, por exemplo. Então, bastante coisa. E aqui é um exemplo onde eu falei que vocês poderiam ver melhor. Aqui tá vendo? É o PDF. E aqui eu tenho um botãozinho Ask Copilot. Isso aqui eu só abri no browser, tá? E aqui ele vai abrir essa janela do lado. É no Edge, é o browser, né? Não é qualquer browser, é só o Edge. Tô avisando. Então, abriu aqui, abriu a janelinha do lado, o chat está aberto. E você pode fazer a sua pergunta. Então, eu fiz 2 exemplos. O meu primeiro exemplo foi, faça um resumo. Aí ele me trouxe, aqui estão os destaques dos principais projetos, Amazônia de São Sebastião Salgado, Programa Oceano. Só que aí eu melhorei o meu prompt. Eu falei, nossa, mas o que essas informações vão trazer para mim? Pensando que eu sou uma pessoa que quero saber empresas que estão investindo, então eu tenho que melhorar minha pergunta. Então eu falei uma segunda pergunta. Usando esse arquivo como referência, do lado, informe quantos projetos foram desenvolvidos ao longo de 2022 pelo Museu da Manhã e quais desses projetos tiveram apoio de empresas. Aí ele me trouxe uma informação resumida e mais coerente. Ali teve apoio do Santander, ali teve apoio da Droga Raia, Bayer, enfim. Ele foi trazendo os projetos e que empresas apoiaram. E ali eu consigo, por exemplo, sendo uma pessoa do terceiro setor, entender que empresas e que tipo de projetos ali eu já começo a ter fit com eles também. Então, uma informação a mais que eu consigo pegar, tá bom? Então, só para fechar aqui, 2023 foi o ano em que a AI foi democratizada e 2024 é o ano que você vai colocar isso no seu dia a dia, vai começar a usar mais. As pessoas já estão usando mais. E isso não é o amanhã, isso é o agora. Aí isso é só um recortezinho, tem muita possibilidade aí que a gente consegue fazer. Espero ter contribuído um pouquinho. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Vamos falar da era dos copilotos. O que é a era dos copilotos? O ChatGPT foi o produto de mais rápida adoção da história. Em 2 meses e meio, mais de 100 milhões de usuários. Para vocês terem ideia, a internet demorou 7 anos, Facebook 4 anos e meio, telefones celulares 16 anos para atingir os mesmos 100 milhões. O que é a analogia de copiloto? A Microsoft fez por telemetria, se você pegasse um usuário médio do Excel, do Word, do PowerPoint, essa pessoa conhece 10% do que a ferramenta oferece. Imagina que essa pessoa agora tem um copiloto ao lado que ajuda e conhece os outros 90%, 85% da ferramenta.
Na analogia que nem um piloto que sai aqui de São Paulo para Uberaba que sabia operar 10% da cabine do avião. Agora tem um copiloto que sabe o resto. É a mesma perspectiva. Então, tem aqui alguém que usa o Excel? Usa o Excel, né? Então, imagina assim, ó, você recebe o Excel, aí você fala assim, poxa, Excel, eu recebi essas doações dessas regiões, me dá, por favor, um resumo de como essas doações chegaram, quem foi o maior doador, que época que entrou, e aí ele já te traz análise qualitativa dessas informações. Aí você fala, muito legal, eu estou indo para uma reunião, você pode criar um gráfico dessa análise para mim? Ele vai criar o gráfico para você. Aí você fala, nossa, o Excel está substituindo a pessoa que lida com o Excel. Não, o estresse cognitivo que você passava para criar uma análise e ser uma pessoa analítica, você deixou de passar esse estresse cognitivo porque a ferramenta vai fazer isso para você. Assim como a calculadora fez na sua revolução, para as pessoas não precisarem ficar no livro procurando número e cálculo ou no papel tentando acertar o cálculo. Tem alguém que lida com PowerPoint? Imagina chegar aqui, cria uma apresentação sobre sustentabilidade com 10 slides, com mais imagens, talking track para cada um. Minha apresentação vai ter 17 minutos e use esse documento como referência. Mágica. Já cria para você. Word. Quem usa Word, quando coloca um Word ali, fala assim, olha, imagina uma pessoa de RH. Vou dar esse exemplo amanhã. Eu criei um prompt que funcionou. Liste as 20 questões mais comuns de perguntas e respostas sobre a nossa alteração de plano de saúde aqui da empresa e política de viagem. Já criei para você, você só revisa, vê se ficou legal. Traduz para o espanhol, porque a gente tem pessoas também que falam espanhol. E italiano, porque tem um italiano também no time. Você não tem mais restrição de idioma, tá? E-mail, vocês recebem e-mail bastante, né? Já receberam aquele e-mail assim, ô Juliana, tô te copiando no e-mail para você me ajudar nessa escalação. Daí a Juliana tem que puxar a capivara do e-mail, assim, fica descendo até lá embaixo para tentar entender. Agora você vai no Copilot, coloca, resuma esse e-mail, ele já te resume e você ainda já pode responder do teu celular pedindo para que o copiloto crie a resposta usando um determinado documento e você já encaminha isso para a pessoa num nível de produtividade estratosférico. Teams. Imagina, agora você pode aceitar, declinar e tentar e seguir uma reunião. Então, imagina que você tem um dentista e a reunião. Você vai no dentista, você volta, depois você já tem o resumo da reunião, tudo que foi discutido naquela reunião, os próximos passos. Sempre acontece, quando você não participa de uma reunião, as pessoas mencionam você com mais frequência. Isso, não sei se já acontece com vocês, mas comigo é direto. Aí você pode ver quem discutiu, quando falou, que momento você tem essa habilidade através do Teams, hoje, que a gente chama Teams Meeting Recap. Tem uma outra coisa legal também. Acontece de vez em quando, não sei se acontece com vocês, de você chegar um pouquinho atrasado na reunião. E geralmente, chega lá, o Arthur chega 40 minutos depois da reunião, entra, oi pessoal, daí a pessoa, legal Arthur que você entrou, deixa eu te dar um resumo do que a gente falou aqui nos 40 minutos. Você não vai precisar fazer mais isso. Hoje, pelo Copilot, a pessoa que entra só dá um tchauzinho para avisar que entrou, né? Se precisar, e pergunta para o copiloto, me dá um resumo dessa reunião até esse momento. Ele já vai te dar todo o resumo. Discutiram sobre a doação tal? Discutiram sobre o programa tal? Sim, não. Qual foi a decisão? Essa. Esse é o tipo de inteligência cognitiva que a gente tem hoje em produtividade. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado pela plataforma.